Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Eric, a minha dupla se chama Augusto. A gente está cursando a matéria de embarcados e a gente vai apresentar o trabalho um da disciplina. O trabalho consiste em um gerenciador de estacionamento. Eu vou apresentar um pouco do trabalho, da arquitetura do trabalho aqui pelo README, mas depois a gente vai passear por cima das funções principais do código e sobre o sistema funcionando de fato. Bom, como eu disse, a dupla é composta por mim, Eric, e pelo Augusto. A arquitetura principal do projeto, ela se consiste em 3 servidores, né? São 3 arquivos Python, o servidor central, o térreo e o andar. O servidor andar, ele é aproveitado para o primeiro e para o segundo andar, via flag. Então, é o mesmo andar que a gente roda em 2 terminais diferentes. O térreo, ele é responsável pelo monitoramento das câmeras e das cancelas de entrada e de saída, que permite os carros entrarem e saírem. E o servidor central, ele é tipo, o cérebro da aplicação, então todos os servidores, né, os subservidores conversam com ele, ele fica no centro da lógica inteira, e ele é responsável por fazer o controle do gerenciamento de vagas, então saber qual andar está bloqueado, qual carro está em qual vaga, e também fazer o cálculo de permanência no estacionamento. Então, aqui também a gente tem o guia de execução. O nosso sistema ele já está em execução na Raspberry. Eu estou usando meu próprio usuário, então a gente tem 4 terminais rodando os servidores. Essa aqui é a interface com qual a gente interage com o sistema, é a interface do servidor central. Os outros servidores são só de monitoramento, então eles têm um monitoramento de cada um com as suas respectivas responsabilidades, mas a interação do usuário com o sistema é feita pelo servidor central. Então, antes da gente mostrar o sistema em execução, a gente vai passear um pouco sobre o código. O código principal, ele mantém a mesma arquitetura, porém tem algumas coisas que eu quero mostrar. Voltando pela própria interface do terminal, começando pelo servidor central, ela foi feita no esquema de páginas dinâmicas. Então, ao invés da gente escrever um comando no terminal e ele mostrar os logs, na verdade, o que acontece é que ele navega entre as páginas, ele simula uma navegação entre as páginas pelo próprio terminal. Essa função que faz. Então, a gente tem alguns comandos e esses comandos chamam a própria página, né? Então, aqui a gente tem os comandos de status detalhado, que mostra as vagas do terminal, controle de estacionamento, controle de andares, lista de veículos, sincronizar servidores. A gente vai explicar melhor para que cada uma funciona quando a gente estiver testando na prática. No servidor térreo, que pode-se dizer que é onde está a lógica mais complexa, porque ele lida com a lógica de entrada e saída dos carros e conversa com o servidor central. Tanto o servidor térreo quanto o servidor andar, eles têm essa função chamada enviar evento central, porque antes disso, acho que é importante comunicar que a comunicação entre esses servidores é feita via TCP/IP. Então, a gente monta mensagem de JSON e os servidores auxiliares, né, o térreo e o andar, comunicam com o central. Então, esse deve enviar central, monta a mensagem e manda para o servidor central. E o servidor central, por sua vez, tem essa função handle client, que ela é responsável por receber essa mensagem via TCP/IP do servidor térreo ou do servidor andar 1 ou do 2 e verificar do que ela se trata. A gente tem alguns tipos de mensagem pré-definidas e na hora que ela chega aqui, ela analisa o cliente, quem foi que mandou, qual é o tipo da mensagem e consegue te tratar de maneira adequada. O servidor andar, ele é responsável pelo gerenciamento das vagas. O maior número de vagas está presente nos servidores de andar, no primeiro e no segundo, e também pelo controle de bloqueio do andar. Fora isso, acho que também é importante eu falar sobre... Antes eu vou passar aqui em cima do requirements. Então, a gente utilizou essas 2 bibliotecas, né? Então, para o controle físico da Raspberry, a gente usou a RPI de GPIO, porque a gente escolheu fazer o sistema em Python. Então, essa aqui é a biblioteca que permitiu a gente fazer o controle das entradas e das saídas da placa. E para o Modbus, a gente usou essa Minimal Modbus.
Essas foram as únicas duas dependências que a gente está utilizando. E aqui no System Config, a gente definiu todas as variáveis de ambiente, por assim dizer. Então, a gente tem a quantidade de vagas, né, por andar, a gente também consegue definir o preço, né, para o servidor central fazer o cálculo do preço dinamicamente por aqui, a porta onde o servidor central se comunica, fora todo o controle da GPIO, né? Então, o endereço de cada pino, aqui no caso do térreo, né, então a gente tem o endereço das entradas, o motor da entrada, no GPIO andar 1, a gente tem o endereço das vagas, o sensor de passagem, e assim sucessivamente. E aqui a gente também tem as variáveis do Modbus configuradas, então a gente tem porta, o baud rate, até o próprio endereço das câmeras e de entrada e de saída e do placar. Então agora eu vou passar a palavra para o Augusto, ele vai explicar um pouco sobre o que a gente não conseguiu implementar e também ele vai guiar o próprio teste aqui na própria placa. Excelente, boa tarde, gente. O nosso trabalho, inicialmente, ele tinha como princípio a gente fazer essa integração com o mundo real, puxando informações da leitura da câmera e também atualizando o nosso placar de vagas. A gente não conseguiu implementar. Você está com o arquivo da outra implementação aí? Posso mostrar aqui na branch. Isso, perfeitamente. Na Branch, a gente criou alternativamente para tentar produzir essa atualização, nós inserimos o arquivo Modbus Client para inicializar o nosso Modbus e estabelecer a nossa comunicação. E dentro dele a gente especifica os endereços dos eletrônicos para a gente poder obter essa comunicação. E também fizemos uma alteração no arquivo do servidor térreo, onde nós fazemos as chamadas da leitura da câmera para poder liberar a cancela. Anteriormente, nós fazemos a simulação desses dados para poder autorizar o acesso do veículo no nosso funcionamento. Mas a partir daqui a gente tentou fazer essa comunicação, infelizmente não foi possível, ela sempre retornava que a comunicação falhava, então nós não conseguimos avançar mais com essa implementação. Outro ponto importante também foi que a gente fez algumas adaptações no servidor central. Nós inserimos uma função chamada atualizar a placa para enviar a contagem de vagas por andar e por tipo também, né? Se era PNE ou idoso, para o placar. Você tem esse arquivo aí também, Eric, do servidor central? Seria ali próximo da linha 68. Só que também, infelizmente, a gente não conseguiu testar, porque esse recurso também precisa da Modbus. Outro fator também é que a gente aprimorou a interface do servidor central para ela fornecer mais opções para o operador do estacionamento, podendo bloquear os andares e listar os veículos. A listagem de veículos ela está funcional, mas infelizmente o bloqueio de andar ele consta para a gente nos logs que o andar foi bloqueado, mas toda vez que a gente autoriza a subida de um novo veículo no estacionamento, ele consegue acessar. E uma mudança também interessante que funciona, que é a atualização dos servidores caso a gente precise derrubar algum deles. Agora a gente consegue deixar todos os registros de estacionamento salvos num arquivo. Antes a gente perdia esse histórico do estacionamento. A gente usou o Python para criar esse arquivo e manter esse histórico. E a gente garante essa persistência dos dados no nosso servidor toda vez que ele é reiniciado. Bom, então eu vou pedir para o Eric fazer alguns testes aqui para a gente. Primeiramente, eu gostaria que ele permitisse a entrada de alguns carros. Eu gostaria que tivesse pelo menos um por andar, então pode continuar inserindo aí. Mas, em paralelo, você já pode mostrar ali no status detalhado? Carro subindo. Esse veio para o segundo andar. Perfeito. Parou Perfeito. no primeiro. Pode sincronizar os servidores. Agora dá um status detalhado para a gente. Basicamente, na sincronização dos servidores, ele vai estabelecer a comunicação TCP entre os servidores
e vai atualizar a informação sobre a quantidade de carros por andar, né? Térreo, primeiro andar, segundo andar. E agora no status detalhado, ele vai mostrar para a gente essa label com as informações sobre vagas ocupadas e vagas liberadas. Como vocês podem ver, a gente tem 7 vagas disponíveis, porque uma está ocupada no segundo andar, a mesma coisa no primeiro andar, e todas as vagas estão disponíveis no térreo, porque nenhum carro ocupou no térreo. Agora pode retornar para o menu principal. Outra coisa também que é interessante a gente mostrar é a lista de veículos. Basicamente, nós geramos uma placa no momento da entrada e quando o carro realizar a saída, a gente vai fazer uma checagem no horário que ele entrou para poder fazer a liberação e efetuar o pagamento. Então, como vocês podem ver, nós temos 2 carros no sistema e nós temos esse histórico de carros na nossa placa, no nosso serviço. Pode voltar também. Agora eu quero que ele deixe um carro ser liberado, para a gente ver a liberação dos veículos. Então, nós podemos ver ele descendo ali pelo andar. Só um momento. Pronto, efetivamente foi liberado. E por fim, a gente também implementou o trancamento do estacionamento completo. No cálculo também, né? Sim. Você quer comentar essa parte? Pode falar. O cálculo é estabelecido por, se não me engano, 15 centavos por minuto, né? E aqui a gente pode verificar para cada carro que foi liberado o valor que ele pagou após ter ficado um certo período no nosso estacionamento. Pode retornar. Beleza. Tô no menu Só já. mais um detalhe, é que também assim que o carro foi liberado, o nosso menu está ali atualizado, e no primeiro andar nós retomamos todas as 8 vagas novamente. E agora eu vou pedir para o Eric fazer o trancamento do estacionamento. Isso. Aí agora eu vou pedir para Tô ele tentar fechado. inserir um carro, está marcado ali o status dele como fechado, e ele não permite mais a entrada de nenhum automóvel no nosso estacionamento. Bom, então é isso, nós conseguimos implementar essa variedade de funções. Eric, você quer comentar alguma coisa a respeito? Acho que é isso mesmo. Acho que a gente conseguiu fazer uma cobertura boa, principalmente do controle físico do estacionamento. A gente pecou um pouco na parte de integração com o Modbus, tanto com o placar quanto com as placas, mas a gente não deixou de fazer o trabalho por isso. Com a questão do placar, a gente tentou trazer para o menu principal, né? Então a gente tem o controle de vagas aqui no menu principal e com a questão da placa, a gente criou um módulo de simulação, né, uma espécie de mock, para simular as placas no momento de entrada. A gente recorda ela num registro de log durante tempo de execução, e na hora que uma vaga é liberada, a gente faz esse cálculo comparando com esse registro de log. Então, fica armazenado o carro, né, fica armazenado o carro, o horário que ele entrou, nesses 2 arquivos, e a gente pode fazer esse cálculo matemático de quanto o motorista vai ter que pagar para o estacionamento de acordo com o tempo da estadia dele. E eu acho que é isso.